Boa tarde a todos. Dando continuidade ao nosso assunto, iremos apresentar hoje o segundo, o terceiro e o quarto quadrantes do círculo trigonométrico, baseado, tendo como referência o primeiro quadrante mostrado na aula anterior. Este foi o último slide da nossa aula anterior, que compreende os ângulos do primeiro quadrante, iniciando em 0 até 90 graus, e os ângulos notáveis de 30, 45 e 60 graus. Neste primeiro quadrante, o valor do seno começa de 0 e cresce até 1. A função cosseno tem uma inversão, começa de 1, que é o seu valor máximo, e vai até 0. A tangente começa de 0 e vai até um número que não existe. É representado como sendo mais infinito, pelo fato dele ser tão alto que não há como representar. No primeiro quadrante, nós temos os ângulos de 0 graus até 90 graus, ou em radianos seria de 0 graus, em 0 radianos, π sobre 6, π sobre 4, π sobre 3, π sobre 2. Observem que neste círculo completo agora, partindo do 0, somando mais 30, teremos 30 graus, mais 30, 60 graus, mais 30, 90 graus, mais 30, 120, mais 30, 150, mais 30, 180, e nesta adição continuada chegamos até uma volta completa igual a 360 graus. O mesmo raciocínio vale se formos fazer a adição na unidade de radianos. Estas linhas horizontais paralelas ao eixo da função cosseno e estas linhas verticais paralelas à função seno auxiliam a gente a ter um valor, a variação destas funções para os ângulos de 0 graus até 360 graus. Nós temos aqui para o ângulo de 0 graus a função cosseno com valor 1. À medida que este ângulo cresce, a função cosseno diminui para 0,866. Para o ângulo de 45 graus, o valor do cosseno é de 0,707. Para o ângulo de 60 graus, o ângulo é 0,5 graus. E ao chegar a 90 graus, o ângulo de 90 graus, o valor do cosseno é igual a 0. Para o ângulo de 0 graus, o seno, que é representado no eixo vertical, é igual a 0. À medida que o ângulo cresce, o valor da função seno cresce e vai para 0,5. Para o ângulo de 45 graus, o ângulo passa a ser de 0,707. Para o ângulo de 60 graus, o valor do seno é igual a 0,866. E quando chega ao ângulo de 90 graus, o seno atinge o seu valor máximo, que é igual a 1. Estas linhas aqui, como eu já disse, verticais e horizontais finas, que são as paralelas, elas vão nos auxiliar a determinar, identificar os valores das funções seno e cosseno no segundo, no terceiro e no quarto quadrante. Dessa forma, relembrando aqui a definição dos valores positivos e negativos no sistema de eixos cartesianos, no eixo das abscissas, que é o eixo horizontal, onde representamos o cosseno, para a direita o sinal é positivo, para a esquerda é negativo. No eixo vertical, que é o eixo das ordenadas, e aqui representamos a função seno, para os valores acima, eles são positivos e os valores abaixo, negativo. Com isso, nós temos a tabela completa, logicamente, baseando-se apenas nos ângulos notáveis de 30, 45, 60, e dessa maneira nós podemos ter uma visão sobre a variação das funções seno, cosseno e tangente no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto quadrante.
Observe que em módulo, ou seja, o número sem o sinal, eles se repetem em todo o ciclo trigonométrico, por isso que são funções que se repetem. Dependendo do quadrante, vai assumir valores positivos, como aqui, ou valores negativos. A mesma linha de pensamento é aqui, para o cosseno. No primeiro quadrante é positivo, no segundo quadrante é negativo, porque está à esquerda. No terceiro quadrante é negativo, porque está à esquerda, e no quarto quadrante é positivo, porque está à direita. E aqui para a função tangente, fazendo o jogo de sinais, mais por mais dá mais por menos dá menos por menos dá mais, menos por mais dá menos. Com essa tabela, nós iremos agora traçar o gráfico de cada uma destas funções. Na função seno, que começa de 0, ela no primeiro quadrante atinge o seu valor máximo, que é igual a 1. Do segundo quadrante, a função seno começa a diminuir, passa para o terceiro quadrante, para o terceiro quadrante negativo, onde atinge o seu valor mínimo, que é menos 1. No quarto quadrante, cresce até voltar a 0 e completar uma volta. Nesse momento, a partir deste momento, ela volta a se comportar do mesmo jeito, como se estivesse iniciando de novo. A função cosseno parte de 1, seu valor máximo, e começa a decrescer. Passa para o segundo quadrante. No terceiro quadrante ainda é negativo, porém crescente. No quarto quadrante é crescente até completar uma volta. A partir desse ponto, ela se repete. O valor máximo da função cosseno é mais 1 e menos 1. A função tangente começa com o valor 0 e cresce até o infinito, no primeiro quadrante. No segundo quadrante, ela vem de menos infinito até chegar a 0. No terceiro quadrante, ela vai de 0 até mais infinito. E no quarto quadrante, vem de menos infinito até 0, onde, a partir deste ponto, começa a se repetir. E todas essas informações, claro, todas elas são importantes, mas para nós, no momento, o que eu quero destacar aqui é este último slide, onde temos aqui a variação das funções seno e cosseno para qualquer ângulo. O x representa qualquer ângulo. Qualquer que seja o ângulo, o seno deste ângulo vai ter o seu valor mínimo igual a menos 1 e o seu valor máximo igual a 1. Da mesma forma, o cosseno de qualquer ângulo tem o seu valor mínimo igual a menos 1 e o seu valor máximo igual a 1. Concluímos assim a nossa aula de hoje, completando o ciclo trigonométrico, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrantes, destacando as funções seno e cosseno principalmente, que serão objeto das nossas próximas atividades. A todos uma boa tarde e até a próxima.